Meu nome é Miriam Mione. Na ocasião, em 1997, eu lecionava, era professora, lecionava 2 períodos, certo? Sempre fui amante dos animais e Lorena sempre foi uma cidade muito cheia de cachorro, certo? Aí, nessa época, entrou um prefeito que, de acordo com ele, uma notícia que ele deu na rádio, nas rádios, perguntaram o que ele ia fazer com os cachorros de rua, ainda tinha aquela mania de dizer que era carrocinha, se ele ia pôr carrocinha. Aí ele disse que ia passar carrocinha e que ia fazer eutanásia no cachorro. Aí eu fiquei indignada com isso daqui, porque eu já acompanhava que nas grandes cidades, no primeiro mundo, já existia proteção aos animais, né? que já havia a esterilização, que o problema de matar o cachorro não vai resolver o problema, tem que esterilizar. Então eu comecei, ele foi na rádio e falou isso, e eu comecei também, junto com o professor Lázaro, comecei a ir nas rádios também e falei que para diminuir os cachorros de rua, a esterilização não era a solução. Quer dizer, fazer eutanásia nos cachorros não era a solução, que a solução seria a esterilização. Então ele ia na rádio e falava da eutanásia, eu ia na rádio e falava da esterilização. Então isso daí impulsionou e foi aí que ele, no ano 2000, deu o terreno. Esse terreno que vocês conhecem hoje, mas ele deu um terreno, era um morro, não tinha água, não tinha luz, tinha só braquiária, e ele deu o terreno. E eu acredito até que na expectativa de que a gente não ia conseguir fazer alguma coisa lá. Então, nós tínhamos 2 anos para construir alguma coisa, certo? Então, quando ia completar os 2 anos da existência disso daí, eu resolvi construir uma casa lá. É essa casa que está hoje. Aqui tem o projeto dela, que o Fabiano que fez o projeto dela. E as verbas? Daí, na época, para construir essa casa aí, na época, eu comecei, quando em 1997 eu comecei a fazer o jornalzinho, o diretor da BASF quis me conhecer, eu levei o jornal para ele, e aí, com a propaganda desse jornalzinho aqui, principalmente da BASF e de outros patrocinadores, foi que eu construí a casinha lá, certo? E depois a BASF, então, deu o dinheiro para construir o canil. Foi aí que começou. E eu também vendia na escola, vendia pizza, fazia bingo. Então, eu fazia bingo, aí construí a casa. Certo? Aí depois nós ganhamos o Poço Artesiano. O Poço Artesiano foi uma senhora de Guaratinguetá, uma pessoa física que doou, uma senhora de Guará que doou o Poço Artesiano. A fossa séptica também teve que fazer, e a parte elétrica, junto com a Bandeirantes, teve que fazer. Então começamos assim, praticamente do zero. Não tinha árvore, não tinha nada. Aí eu comecei a plantar árvores lá. Aí eu fui modificando todo o ambiente lá. Então, quando foi começou modificando. a UPA, era a senhora e mais quem? Olha, na verdade, a gente tinha uma diretoria, né? Tinha diretoria. Mas acontece que a diretoria, muitas pessoas trabalhavam, não tinham tempo assim. Então, eu que na verdade, que fazia as coisas que tinha que fazer. Eles colaboravam, lógico, quando a gente fazia almoço, de vender as rifas, de vender os almoços. Eles colaboravam, davam contribuição em dinheiro, mas para o dia a dia mesmo eu tive que sumir. Entendeu? E na época a gente não tinha dinheiro nem para comprar ração para os cachorros, certo? Porque tinha que pagar pedreiro e não tinha dinheiro para comprar ração para os cachorros. Veja bem, o Luiz Martinho, ele falou para mim assim: ô Miriam, por que você não dá fubá para os cachorros? Eu disse, mas eu vou dar fubá para os cachorros? Lá na fazenda eu dou fubá para os cachorros, você vai nos açougues aí, eles dão osso para você e você faz. Olha, fizemos um fogão a lenha lá, 2 panelas desse tamanho. Eu ia pegar osso nos açougues, pegava osso, punha no carro, aquele osso, todo dia tinha que levar o osso lá, tinha que ter machado para cortar aqueles ossos, eles não davam cortados, aí fazia aquele caldo e
punha o fubá ali para poder dar para os cachorros. Para poder a entidade não morrer. Não morrer. Então, anos e anos, nós ficamos dando fubá para os cachorros. Entendeu? A senhora lembra qual foi o primeiro cachorro que você levou para lá? Olha, lembrar eu lembro, mas eu não lembro do nome dele. Era um cachorro que eu peguei aqui perto do prédião, ele estava muito machucado, muito magrinho, aí ele estava na calçada ali com bastante ferida, com bastante carrapato, foi o primeiro cachorro que eu peguei, certo? A Vilma Tirelli, você conhece a Vilma Tirelli? A Vilma andava comigo de carro para baixo e para cima para a gente pegar os cachorros e levar no veterinário, e ela me ajudava a vender pizza na escola, porque ela era professora junto comigo lá. Eu fazia pizza, levava todo dia à noite para vender, ela ajudava a vender as pizzas, então a gente procurava dessa forma. E a propaganda também era através do jornalzinho. O jornalzinho durou quantos anos? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Depois eu parei com o jornalzinho, depois eu parei, eu acho que o Odilon saiu de lá, eu parei com o jornalzinho. Depois que eu construí o canil, tudo, eu parei com o jornalzinho. Mas eu fiz o jornalzinho 2 anos, porque depois começou a rede social, começou devagarinho, começou a entrar, né? Então eu parei com o jornalzinho. Então, na verdade, a UPA foi formada para poder suprir essa lacuna de proteção aos animais, porque como que eu ia combater o prefeito, como que eu ia se eu não tinha nada organizado? Então, se você quiser lutar com o prefeito de frente para ele dar um terreno para você, você tem que fundar a UPA. Foi aí que eu fundei a UPA. Mas mesmo fundando a UPA, eu não deixei de falar dele, das coisas que ele fazia. Ele deu o terreno, mas só isso também, não deu mais nada. Não deu mais nada. E a senhora ficou à frente da 16 anos. 16 anos? 16 anos. Aí a senhora que quis? Eu já estava muito cansada, sabe? E já tinha aposentado, estava muito cansada. Aí teve um dia que a Cíntia passou aqui, bateu aqui em casa, falou para mim que eles estavam querendo também, que eles tinham um grupo na internet deles e eles estavam querendo ajudar uma entidade. Então, eles resolveram ajudar a UPA. E se eu não queria passar a UPA para eles, porque eu já estava 16, eu estava cansada. Aí eu resolvi passar a UPA para eles, eu passei em 2013 para eles. Ela veio aqui em 2012. Assim, dona Miriam, nós temos um grupo, a gente queria formar uma entidade, a senhora não quer que a gente ajude, se a senhora quiser fazer parte, eu disse, não, se quiser, então vamos passar de uma vez. Foi aí eu passei de uma vez a entidade para eles, do jeito que foi, eu passei para eles, aí eu saí. Nossa, eu dei graças a Deus, porque eu rezei muito, viu? Porque eu não queria abandonar, eu tinha vergonha de abandonar. Então, se fosse para dar fubá para o cachorro, o que fosse para fazer, eu ia fazer. Mas fechar a UPA por falta de alimentação, eu não ia fechar. Então, eu procurava fazer do jeito que dava para fazer. Aí, com as redes sociais, com o Facebook, com tudo isso, fica mais fácil para divulgação, para você vender rifa, para você fazer os eventos, para divulgar. Então, existe interesse maior por causa da propaganda, né? Eu fazia pizza todo mês também, mas era tudo muito mais difícil, viu? Hoje em dia está tudo muito fácil e eu dei graças a Deus de tanto que eu rezei para parecer uma pessoa boa, que fosse realmente levar à frente, continuar, porque em Guaratinguetá, eu não sei, muitas vezes eles começavam a entidade, passava para outro, o outro não ficava, passava para outro, o outro não ficava, ela não ia para frente, Guará não ia para frente. Então eu queria uma que fosse uma pessoa assim, que nem eu, que tivesse realmente amor nos animais. E graças a Deus que apareceu a Paola. A Paola foi assim um anjo, uma salvação que deu continuidade, você vê. Ela está desde 2013 lá. Então, ela está quanto tempo lá? Vai fazer 10 anos que ela está lá. E eu fiquei 16 anos. E para mim era muito difícil porque eu dava aula ainda. Eu dava aula de manhã e eu dava aula à noite. Eu tinha a parte da tarde só, que eu pegava o carro aqui, ia lá nos açougues, pegar osso para pôr no carro e para poder levar lá na UPA. Todo dia isso. Tinha quantos cachorros nessa época? Nessa época tinha mais ou menos uns 150 por aí. Aí fazia o osso com o fubá. Foi o Luiz Martim que falou para mim fazer. Agora, hoje eu vejo as pessoas, não tem ração, tudo bem, não tem ração, mas se a pessoa não quiser fechar a entidade, a pessoa tem outra alternativa também, né?
tem alternativa. Não vai morrer de fome, porque o cachorro, ainda mais fazendo um caldo assim, eles comem, né? Só que é muito mais trabalhoso. Tinha que fazer fogão a lenha, tinha que sair para poder pegar a lenha. Nossa Senhora, eu comprava arroz, sabe aonde? Eu ia lá em Canas comprar arroz. Comprava aqueles sacos de 60 quilos de arroz, saco de 60 quilos de arroz e saco de fubá. Eu misturava arroz com fubá e fazia o caldo e punha aquilo lá, tinha que fazer cedinho para pôr nas vasilhas dos cachorros. Foi assim. Foi dessa forma, foi dessa forma. Mas eu não queria desistir. Eu falei, não, tem que aparecer uma pessoa que vai ficar no meu lugar. E como é que é a sua relação hoje com a UPA? A senhora colabora? Colaboro, participo. Visita lá? Ó, eu não fui mais lá, sabe? Eu não fui mais lá. Mas eu colaboro, olha. A Paola passa aqui em casa 3 vezes por semana. Eu bato fígado, compro fígado de galinha, eu cozinho, bato no liquidificador, põe nas vasilhas, ela leva lá. Ela leva o caldo de fígado, entendeu? Hoje mesmo, eu não sei porque o caldo ficou aí, ela não passou. Segunda, quarta e sexta, ela passa aqui para pegar o fígado. E eu continuo contribuindo, eu contribuo com R$ 120 por mês para poder ajudar ela. Quer dizer, só não vou mais lá também, porque, sei lá, não vou, né? Mas todas aquelas árvores que estão lá, eu plantei todas aquelas árvores. Não tinha nada lá, mas nada. Hoje em dia tem bastante árvore. Hoje em dia tem bastante árvore, tinha bastante árvore. Ah, e sabe como que foi para eu poder levar os cachorros para lá? Na época, eu tinha que levar os cachorros para lá. E como é que eu ia levar os cachorros para lá se não tinha canil, não tinha nada? Isso eu até esqueci de contar. Aí o que eu fiz? Eu comprei 55 casinhas. Casinha comprei. Comprei, com o meu dinheiro, 55 casinhas. Aí eu levei as casinhas para lá. E aqui nesse jornalzinho está escrito, e como é lá era longe, como que o caseiro ia morar lá? Meu Deus, como que o caseiro vai morar aqui? Aí eu falava, vai lá no quartel, pega uma barraca do quartel, aí eles moram na barraca do quartel. Nesse jornalzinho está escrito. Aí eu fui lá no quartel, pegamos uma barraca do quartel e o caseiro eram 2. Eles moravam na barraca do quartel e os cachorros ficavam nas casinhas. Foi assim que começou. Fomos lá sem nada, sem casa, sem canil. Foi assim, uma vontade enorme mesmo de fazer alguma coisa. Não só ficar esperando as pessoas darem. Se ficasse esperando, a pessoa não ia dar nunca, porque a pessoa não sabe se o negócio vai para frente ou não. E depois as pessoas começaram a confiar, né? Depois que construir a casa. A senhora tem fotos dessa época que tem as barracas com as casinhas de madeira? Olha, aqui tem uma, mas aí vocês vão ter que ampliar aqui, quer ver, ó? Quer ver? Tem uma aqui que tem. Eu acho que se o Luiz não tivesse feito isso aqui, não tinha feito nada. Quer ver, ó? Tem uma aqui que tem. Mas aqui, quer ver? Onde que tá? Então, mas essa aqui, ó, tá longe, tá vendo? Olha aqui. Essa daqui, se conseguisse ampliar, era aqui, ó. Primeiro foram as casinhas e depois nós fizemos um barracão assim, ó. Não era canil mesmo, não era canil. Se der para ampliar isso daí. É aqui, né? É. Nós fizemos de alvenaria não, de umas madeiras que a gente pegava, como é que chama aquelas madeiras mesmo? Madeirite? É, madeirite, fazia assim, que dava para fazer. Aqui mesmo. Aí a gente vai lá, já é tudo, né? Essa aqui mesmo aparece aqui, eu vou olhar nas fotografias aí para ver se eu acho, né? Eu tenho um monte de fotografia, se eu acho mais nítido. Só achar. Olha aí para você ver. Aí você vê eu atendendo um cachorro aí, esse dia estava chovendo, eu estava atendendo um cachorro, estava pondo ele numa casinha, um pastor alemão, que eu tinha encontrado na rua, e eu fui levar no veterinário no domingo. Melhor momento e o pior momento. Qual foi o melhor momento na luta para a senhora? A senhora lembra assim? Olha, melhor momento, na verdade, não existe assim, materialmente falando, não existe o melhor momento.
porque é muita coisa. Eu imagino que a Paola não passa, é muito estresse. Não existe o melhor momento, mas existe assim um retorno que eu acho assim que é um retorno assim de felicidade espiritual, entendeu? Eu sinto assim que eu sou feliz hoje porque o melhor momento, eu sou uma pessoa bem espiritualista, viu? Eu acho que a gente passa nesse mundo e o que você vai ler? Você não pode ir com as mãos vazias para o lado de lá. Eu tenho certeza que eu não vou passar para o lado de lá e eu vou com as mãos vazias. Pelo menos eu fiz uma coisa. Pelo menos eu fiz uma coisa para a cidade, que foi essa lacuna que, graças a todo o meu trabalho e a Paola também, que deu continuidade, a UPA hoje, ela tem prestígio, ela vai para frente, então isso daí começou, entendeu? E eu sei que eu não vou com as mãos vazias, mas assim, de ter o melhor momento, assim, não tem o melhor momento. Foi de muita tristeza, né? Chorava muito, sem condições de cuidar dos animais, de ter que ir em Canas buscar de carro, era toda semana, tinha que buscar. Dona Miri, hoje em dia a gente vê que a UPA tem muita parceria com os veterinários. Quando começou, a senhora conseguiu essa parceria também com os veterinários? Olha, eu consegui. Pegava animal muito doente. Consegui a parceria porque aqui, ó, nós falamos com alguns veterinários que fizeram parceria, que foram o Tunico e o Luiz, veterinário. Então, nós fizemos uma carteirinha para a pessoa que pagasse até 2 salários mínimos, o associado que ganhasse até 2 salários mínimos, fazia uma carteirinha e eles davam 50% de desconto. Então, o Luiz e o Tunico, eles concordaram com isso aí. Certo? E o Melo também. Então, quando a gente batia nas portas para poder pedir associado, sempre associado, hoje é diferente, né? Mas eles queriam alguma coisa em contrapartida. Então, ele falou assim, se você ficar associado, você vai receber uma carteirinha que você vai ter desconto no veterinário, assim. E a pessoa falava que ganhava 2 salários, mas às vezes não ganhava mais, e eles aceitavam, e eles davam desconto no começo. Certo? Eles davam desconto no começo. Foi que a gente começou a aumentar o número de associados. Esse número de associados, eu acredito que seja mais ou menos os mesmos que eu passei para a Paola, uns 200 e poucos associados. Não eram muito, mas tinha associado que contribuía bem, entendeu? Contribuía, assim, com uma quantidade boa, não era pouco, não, certo? Então, na época, era R$5 de associado, mas muita gente boa aí contribuía com muito mais. E a Paola, quando ela já pegou assim, com associados bons, associados firmes. Claro que depois entraram outros, mas eu acredito que ela ainda tem a maior parte hoje. Acho que muitos morreram também, muitos associados. Mas Então, graças a Deus, o que eu senti foi assim, o que eu consegui passar isso daí para a cidade, deixar esse legado. Então, a maior alegria é o legado que eu vou deixar para a cidade, entendeu? Aí eu fico vendo esse jornalzinho assim, nossa, meu Deus, como é que eu fazia tanta coisa? A parte mais difícil é o começar. É o começar, porque ninguém acredita em você. Ninguém acredita. E como que você vai fazer a pessoa acreditar? A gente certo? sabe disso, porque quando a gente começou a live também, ninguém acredita. Muita gente não acreditava na gente. Então, não acredita. E agora aí, não, os animais, eles só dão despesa. Eles só davam despesa, já entrou lá, já começando com despesa. Você conversa com a Vilma para você ver. Nossa Senhora, tinha que pagar veterinário, fazia bingo. Olha, toda sexta-feira eu fazia bingo, a Vilma sabe disso. Eu saía da escola às 10h40 e tinha um binguinho aqui na Cabelinha. E aí eu fazia o binguinho aqui. Umas pessoas iam mais cedo, iam às 9 horas, e o binguinho até 11 horas. Eu só ia no final ali, tudo, fazia binguinho toda sexta-feira, para poder, senão não tinha condição. Assim mesmo, o dinheiro não dava, não tinha como divulgar. Mas graças a Deus que eu acho que eu deixei esse legado, entendeu? É a maior felicidade do que se eu tivesse desistido, eu acho que hoje eu não estaria bem comigo mesmo. Hoje eu não estaria bem comigo mesmo. A gente vê assim e deu frutos também, né? Porque hoje tem mais alguns protetores. Tem. Hoje tem mais uns protetores. E naquela época, muita gente dizia que isso daí era modismo. Na verdade, isso daí não é modismo, né? Isso aí não é modismo. Isso aí é
A proteção animal na verdade, é ecologia, né? Tem que ter um entrosamento do homem, dos animais e da natureza. Não pode estar separado. Nós temos que proteger os animais. Todos os animais, todas as formas de vida. Senão dá um desequilíbrio louco na natureza, né? Agora, o cachorro está aqui sofrendo, eu acho que é caridade com os animais, né? A caridade é o quê? Para mim, é o próximo mais próximo. O próximo mais próximo é um cachorro, então é ele que eu vou atender. Agora, se for uma pessoa, eu vou atender a pessoa também. Hoje em dia, eu vejo que a UPA ficou mais focada sempre nos cachorros. Mas, de vez em quando, aparece um gatinho. Lá, aparece um gatinho. Mas eu atendi até cavalo. Chegou a aparecer gato? Chegou até cavalo. Olha que levei até cavalo para lá. Nossa, esse não foi o primeiro cavalo, não. Quantos cavalos? Esse aqui foi o... Meu Deus, como que chama esse veterinário aqui? Lembra a Casa da Agricultura ali perto do Hotel Olímpia? Era perto dos Marotos, ao lado da Dos Marotos, não tinha um veterinário lá? Ele morreu moço, ele. Esse aqui, ó. Engraçado, eu não pus o nome dele aqui. E os cavalos que levavam para lá? Que Mas era assim. Fazia como depois? Aí ia para algum sítio? Não, então. Esse aqui, por exemplo, no fim, ele tentamos cuidar, não conseguiu, tentando. Teve muitos cavalos que nós levamos para lá, que eles melhoraram, ficaram fortes, e depois eles fugiram, certo? Foram numa outra fazenda lá que tinha cavalo, e eu fui lá atrás, o homem falou assim, não, aqui tem um cavalo. Ele se agrupou junto com os outros cavalos de lá, que tinha numa fazenda lá. Mas naquela estrada lá, sabe, naquela estrada, antes de virar para lá, estava cheio de cavalo lá, e um dia ele fugiu e tinha cavalo lá, ele foi para lá. Aí eu acho que a mensagem, na verdade, é que nós temos que fomentar todas as formas de vida. Temos que fomentar o respeito e todas as formas de vida. Isso aí faz parte, isso é ser cidadão, é exercer a cidadania. Exercer a cidadania é justamente fomentar as formas de vida, certo? Contra crueldades, maus tratos dos animais, que os animais são criaturas indefesas. Os animais são criaturas inocentes e indefesas, certo? E eles estão no mundo, num processo de evolução, que nós estamos também, só que eles estão num grau de evolução e nós estamos em outra evolução. Então, eles estão aqui para nos ajudar na nossa evolução. E nós, para poder proteger os animais. E nós temos que fomentar essa proteção a eles, certo? E que as pessoas não se envergonhem de cuidar dos animais. Nós sabemos que criança é prioritário, mas não é porque criança é prioritário que nós vamos esquecer os animais, que nós vamos esquecer a natureza, que nós vamos esquecer os rios, os mares. Existe a prioridade, mas nós não podemos esquecer do que o mundo é formado. O mundo é formado dos homens, animais e plantas, então não pode separar isso daí, certo?